Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, você está assistindo ou ouvindo o Política ES, programa do Século Diário sobre política e poder no nosso estado. Lembro que esses outros programas estão disponíveis lá no Século Diário, no YouTube, nas plataformas de áudio, também no site seculodiario.com.br. Segue a gente nas redes, procura lá pelo Século Diário para acompanhar as novidades em primeira mão. Hoje, eu sou o Vitor Taveira, vamos falar sobre a frente de lutas criadas recentemente em Guarapari, unindo partidos, movimentos sociais, ONGs, outras forças progressistas da cidade, que adotou o nome de Guarapari que Queremos. Como convidados aqui temos hoje a Emily Marques, do coletivo Mulheres que Lutam, a Juliana Souza, da Gaia Religare, e o Clébio Marques Brambati, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guarapari. Bem-vindos, obrigado pela presença. Ainda que virtual aqui, né? Estamos perto, mas um pouquinho distantes. Queria começar passando a bola aqui para a Juliana, para ela falar para a gente como que surgiu, como é que está sendo gestada essa experiência, quando começou e qual que é a proposta desse grupo, né, de organizações políticas. Bom, Vitor, boa tarde. Em novembro do ano passado, quando a deputada estadual Camila Valadão veio para Guarapari na caravana de direitos humanos, ela aproveitou e fez uma reunião pública com a cidade, né, junto ali com o pessoal do PSOL. E ali naquela reunião já surgiu o embrião, né, aquela necessidade, foram pessoas de outros movimentos, outras organizações que não o PSOL também, né, e surgiu esse embrião da necessidade da gente conseguir articular e unificar as lutas da cidade em torno de um projeto e um programa que represente quem nós somos, né? Representem as pautas progressistas, representem o que a gente quer construir para a cidade, né? Então, depois disso, o pessoal chamou, acho que umas 3 reuniões públicas, assim, convidando também outros movimentos, outros partidos, até que no final de dezembro a gente decidiu que, pela necessidade de se criar uma frente, né, que não fosse mais um espaço que o pessoal convida, mas um espaço em que a gente criasse um fórum permanente com a cidade, um espaço que a cidade pudesse mensalmente se olhar no espelho e conversar sobre seus problemas, assim, e principalmente articular soluções. A gente teve uma primeira reunião no dia 29 de janeiro e agora a gente teve uma segunda reunião, aliás, desculpa, a gente teve uma primeira reunião no dia 25 de janeiro e agora a gente teve uma segunda reunião em 29 de fevereiro, já definindo que o nome dessa frente é Guarapari que Queremos. E, inclusive, apresentando o programa com os 14 pontos aí. Legal. Clébio, você que está aí, né, foi anfitrião da última reunião, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, queria que você contasse um pouco como é que está sendo essa experiência e por que vocês estão querendo participar, né, considerando também a importância, né, das pautas rurais no município, né, o município tem uma zona rural grande, mas que é pouco vista, né, pouco falada. Mas também nessa ideia geral, né, de um debate amplo para a cidade, o que vocês pretendem, como é que vocês acham que pode somar essa frente? Bem, boa tarde, né, os companheiros aqui, as companheiras. Né, para a gente é motivante. Né, participei dessa primeira reunião, onde nós fomos convidados a receber o coletivo aqui na sede do nosso sindicato. E o que a gente, né, pôde observar e a gente vem agora, né, caminhando junto com o grupo, né, o formato com que o grupo vem dialogando com essa construção realmente coletiva, né, pensando no bem-estar da população, pensando né, nessas características sociais, nas características ambientais, na valorização, né, da classe trabalhadora. Então, isso foi o que nos motivou para que a gente pudesse ir somando a essa frente, né, de uma Guarapari que Queremos, né, onde a gente vê, né, o nosso povo, nossos munícipes, nossos turistas que visitam a nossa cidade, os nossos agricultores, nossas agricultoras, né, que hoje, né, residem, trabalham. Então, esse envolvimento, essa diversidade, esse respeito a essas diversidades, né, uma participação da juventude que a gente não vê, às vezes,
em determinados grupos, dentro do fórum, dentro desse coletivo, a gente começa dessa frente, né, a gente vê a participação da juventude, pessoas altamente politizadas, com perfil, né, um perfil aí progressista, como você mesmo disse, e que a gente tem uma expectativa positiva de continuar envolvendo movimentos sociais, né, envolver os nossos sindicatos aqui do município, envolver, né, de um modo geral, né, a sociedade civil organizada para a gente aumentar e no futuro a gente colher aí bons frutos com o trabalho dessa frente. Legal, a Emily está aqui representando o coletivo Mulheres que Lutam, né, de Guarapari, também participa de outros grupos, né, feministas a nível estadual, nacional. Estamos aí na véspera do 8 de março, aqui no dia da gravação, né? Emily, e aí o MQL aderiu mais recentemente, não é isso? A esse processo que dá essa característica um pouco de frente aberta, né, que pode ir incorporando novos atores, mas que também, que eu quero falar depois, vai construindo já uma agenda de lutas que também vai, acho que, delimitando, né, qual que é esse campo, quais são os mínimos de acordos, né? Então, por que esse coletivo se soma na luta e como que ele se coloca, né, dentro dessas pautas, dentro dessa visão de cidade do grupo? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Juliana, né, Clébio. É um prazer estar aqui, né, na véspera, como você falou, do 8 de março, que é um dia de luta das mulheres, né? E muito nessa perspectiva que o coletivo Mulheres que Lutam entra nessa frente, né? Na perspectiva de lutar por direitos na nossa cidade, lutar por políticas públicas e nessa compreensão de que só um diálogo participativo, com pluralidade de sujeitos, né? Então foi muito interessante, tem sido muito interessante esse aprendizado de lutar em frente, né? Uma luta coletiva, onde a gente tem tanto coletivos da cidade, como sindicatos, como partidos políticos, com pautas em comum, né? Então acho que esse que é o esforço de construir uma frente, construir um programa para além das eleições municipais, né? Então acho que isso ficou muito nítido para a gente e acho que foi um dos fatores motivadores, né? A gente quer construir uma cidade diferente da que a gente vive, né? E essas reivindicações, essas lutas são fundamentais para as mulheres, né? Já saiu, inclusive, pesquisa, né? Guarapari é uma das 10 cidades do estado do Espírito Santo que temos mais mulheres, né? E essa cidade ela não é pensada para as mulheres. Nós temos poucas políticas públicas. O primeiro feminicídio do ano no estado foi em Guarapari. Nós protestamos, né? Frente à delegacia. Então, foi fundamental. Em uma das nossas reuniões desse ano, a gente falou: olha, a gente, né, tem feito luta já há muito tempo aqui na cidade, mas nós não lutamos sozinhas. Temos várias companheiras e companheiros que lutam por essa cidade, então a gente precisa aderir a essa frente e a gente quer convidar outros coletivos também, né? Outros sindicatos, outros companheiros, e com certeza essa frente vai crescer muito e ela promete uma pauta política que a gente conseguiu discutir na última reunião, um programa com 14 pontos, que é progressista e que fala, que resume a cidade que a gente quer, né? A gente quer uma cidade para todas as pessoas, uma cidade acessível, uma cidade que respeite a diversidade humana, uma cidade que pense a educação, que pense a saúde. Afinal, Guarapari tem esse apelido, Cidade de Saúde, mas a gente não tem nem hospital. Então, são muitas denúncias, a gente precisa avançar. É uma cidade que a gente ama morar, mas a nossa população está sofrendo demais, demais. Então, para a gente é fundamental atuar em frente e mostrar a cidade que a gente quer para o poder público. Pois só para trazer aqui, né? A gente já falou do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o MQL, o Movimento Mulheres que Lutam, Gaia Religare, que é uma associação de proteção ambiental. Temos também o Levante Guaiburense, do Morro de Guaibura, o DRC, Coletivo Diversidade, Resistência e Cultura, e entre os partidos PT, PSOL, PSB, PCdoB e UP. É isso? Tem mais alguém? A gente está de porta aberta desde que exista um acordo programático, né? Porque, embora seja um ano eleitoral e certamente a gente não vai escapar da disputa e de discutir as eleições, o intuito da frente é que a gente discuta a cidade, inclusive, independente de quem seja eleito prefeito ou vereador em outubro, né? A gente quer ter uma plataforma e um espaço para estar sempre discutindo política, sempre reivindicando e sempre propondo o que a cidade pode ser.
Então, a gente abre esse convite mesmo para a cidade, para as ONGs, para as associações, para os movimentos, para as pessoas independentes também, que gostam de discutir política e não necessariamente tem um coletivo ou tem um partido. É um espaço mesmo para a promoção democrática do debate político. É interessante, porque o que você traz também é que, às vezes, nem a ideia, se ela for muito forte, ou as propostas que ressoam em campanha, não necessariamente quem venceu vai conseguir derrubar, né? Assim, às vezes, mesmo sem uma vitória eleitoral da esquerda, vamos dizer assim, pensando, né, da frente progressista, essas ideias acabam sendo incorporadas, né, dependendo dessa pressão. E vou trazer algumas vocês definiram 14 pontos, não é isso? Na última reunião: direito à cultura, memória e reparação histórica, direito ao futuro, direito coletivo ao meio ambiente preservado e o potencial verde em Guarapari. 3. Praias, lagoas, rios, rede fluvial e saneamento básico para todas as pessoas em Guarapari. 4. Educação pública de qualidade, inclusiva, laica, livre de preconceitos e emancipadora. 5. Saúde acessível, da prevenção à internação e reabilitação gratuita de qualidade, atentando à saúde dos animais também. 6. Guarapari sem opressão de gênero, raça, sexualidade, classe, religião ou território. 7. Direitos das pessoas com deficiência ou acessibilidade reduzida. 8. Acesso e inclusão de crianças, pessoas jovens e idosas. 9. Ir e vir, transporte público gratuito como mecanismo de inclusão e cidadania, incentiva ao turismo. O 10. O direito à habitação digna em Guarapari e revisão cidadã do plano diretor da cidade. O 11. Valorização e profissionalização de servidores e servidoras públicas municipais. O 12. Reconhecimento e estímulo do trabalho em rede. E os 2 últimos, segurança pública e sensação de segurança e incentivo aos empreendedores locais, né? E isso aí, claro que vai se aprofundando, né? Apenas um enunciado de uma série de construções. Então, como a Juliana bem falou, assim, não tem como escapar, né, da questão eleitoral, né, desse ano. E Guarapari tem tido, assim, ultimamente, não tem tido força essas plataformas mais progressistas, né? A gente tem governos aí mais conservadores recentemente. Como é que vocês estão vendo essa atual gestão, as últimas gestões, e o que vocês acham que pode ser feito para transformar isso? Quem quer começar? Pergunta complexa, né? Bem, deixa eu... assim, a gente, né, nos últimos anos, né, nos últimos anos mesmo, um bom tempo, né, realmente a gente vem passando por um período bem difícil, muito difícil de diálogo, né, principalmente da classe trabalhadora, da população em geral, da sociedade civil organizada com a gestão pública municipal, né? O perfil, né, esse perfil conservador, de certa forma até ditador, né, principalmente do gestor maior aqui da cidade, acaba desestimulando, muitas vezes, a participação social, associações de bairros, associações, né, comunitárias, porque é uma coisa muito centralizada na mão de poucos. Então, assim, a gente que vem encontrando dificuldade. Eu já tive, né, o privilégio até de passar pela Câmara Municipal aqui, e assim, a gente tem essa dificuldade imensa de dialogar com o poder público municipal. Então, assim, a gente espera que, né, que as coisas também possam ir evoluindo, a sociedade também, principalmente a classe trabalhadora em geral, né, possa ir percebendo que a gente precisa dar um passo além do que hoje, né, do que sair simplesmente do asfalto, né? A gente precisa pensar no ser humano, pensar nas pessoas, coisa que a atual gestão, infelizmente, deixou a desejar nesses últimos, né, eu diria, mais de 20 anos aí, que a nossa cidade passa pelo um modelo de gestão bem conservadora, né, um pouquíssimo diálogo, né, com a sociedade em geral, não respeita, ou melhor, não faz orçamentos participativos, ou se faz de maneira que a sociedade não consiga participar. Então, não tem esse formato
como essas diretrizes que, né, a frente aí aponta, né? Então, esperamos que esse formato que possa servir para os futuros gestores aí da nossa cidade. Muito nessa direção, né, que o Clébio coloca. A sociedade civil organizada de Guarapari tem muito a dizer, né? Nós vivenciamos na pele esse descaso da gestão pública municipal. Então, nós queremos trazer propostas, né? Tanto denunciar o que vem acontecendo de forma respaldada, de forma sólida, e também reivindicações e propostas que são super aplicáveis. Basta vontade política e compreensão de que a cidade é feita para a população. Né? Então, esperamos ampliar com essa frente esse diálogo também com os moradores, turistas, né? Mostrando que essa cidade ela precisa ser modificada. Né? Ela não está boa para ninguém como está. Né? Então, essa mudança também, tanto da figura do poder executivo, né? Mas uma reivindicação para além das eleições, como a gente falou, né? A gente quer ter a liberdade enquanto sociedade civil para cobrar e para participar, independente de quem estiver, né, nessa figura de gestor, né, do maior gestor do município. Então, nós não temos participação nem na Câmara, temos poucas audiências públicas, não somos chamadas para dialogar sobre nenhuma das pautas, nenhuma. Né? Acho que a gente consegue, com muita luta, muita reivindicação, os fóruns de discussão geralmente são falas de autoridades, então não se abre para a sociedade civil, né? Então, a gente quer mostrar, a gente tem muito a dizer, a nossa população ela é informada, nós temos uma diversidade de conhecimentos populares e científicos, né, para contribuir com a gestão e com a cidade que a gente quer. Né? Guarapari não é uma cidade só de verão, não é uma cidade só turística, né? Muita gente mora tanto no espaço urbano quanto no espaço rural, e essa população sofre com total descaso. E são muitas denúncias mesmo, né, que a gente vai adensando nesse programa e queremos ser ouvidos e queremos principalmente que essa realidade se altere. Né? Por isso que é muito, muito além de um programa, né, eleitoral. A gente quer que, inclusive, as candidaturas que se apresentem nos ouçam. Né? Mais do que uma campanha, a gente fazer campanha para A ou B. A gente quer que todas as candidaturas ouçam o que a gente tem a dizer, o que uma frente ampla da cidade tem a dizer, para que possam, inclusive, colocar nos seus programas esses compromissos com essas pautas que a gente construiu de forma coletiva. Inclusive, o atual prefeito Edson Magalhães já foi reeleito, né? Não será candidato, embora ele deve indicar, vem se falando, né? Alguém do alto escalão ali dele, mas tem vários outros candidatos se movimentando, né? O Zé Preto, que é deputado estadual, alguns vereadores, enfim, outros quadros, fala-se também até do Ted Conte, né? Que foi deputado federal. Queria saber como é que vocês estão analisando o cenário. A Emily deu uma sinalização que talvez não fosse um apoio, mas como é que está essa conversa entre os partidos, entre eles podem compor a frente e lançar mais de um candidato, eles tendem a dialogar, essa decisão se dá entre os partidos ou a frente também pode ter um papel. Pensar agora, primeiramente, nessa questão da própria prefeitura, né, de apresentar uma alternativa para o município. Então, os partidos que estão hoje na frente já estão em diálogo, tem inclusive uma reunião marcada entre os partidos para o dia 26 de março para discutir especificamente essa questão eleitoral. O que a gente já enxerga, inclusive, que é um avanço da própria frente, né, de colocar esses partidos para conversar, de entender que é possível construir uma plataforma única, mas não necessariamente será uma coisa como candidato da frente, né? A gente quer isso, que a gente tenha o nosso programa, que esse programa não se reduza, não se pulverize, que esse programa só avance e se qualifique, que esses candidatos, de qualquer lado que seja, que eles venham aos nossos espaços da frente e escutem o que a gente tem a dizer, que eles leiam o nosso programa e a gente vai profissionalizar a nossa comunicação aí, são os nossos próximos passos da frente, né? Trabalhar essa questão de como comunicar com a cidade, que agora existe uma frente, qual que é a identidade visual, enfim. Mas a frente ela não pode, essencialmente, se comprometer com A ou com B num cenário que é tão diverso, que é tão amplo, se a pessoa não tem
a convicção programática ali, né? A gente quer que, independente de quem seja que esses partidos definam, como vai ser essa configuração, a gente quer que o nosso programa esteja refletido na plataforma lá. E, por consequência, virão votos. Agora, se dessas articulações entre os partidos sair uma pessoa que não condiz com o caráter da frente, não vai ter apoio. Isso aí é princípio nosso. Os partidos têm essa liberdade de se articular por fora da frente, mas para utilizar, dizer, a frente está apoiando, tem que ter uma questão programática. Eu acho que isso é secundário. A frente ela é muito mais um espaço para a gente conseguir construir, não deixar que os movimentos sociais se pulverizem, isolados entre si na cidade, porque Guarapari é uma cidade que faz muita luta, que tem muita gente interessada em discutir política, que tem muita gente se engajando. Mas hoje a gente tem uma dificuldade de fazer com que todos esses movimentos conversem, inclusive confluam, né? Agregando valor político para essas pautas, trazendo um potencial maior. Então, a proposta da frente é uma unificação e uma politização da sociedade civil. E em relação à Câmara, como ele falou, né, da importância também de estar próximo, de ocupar esse lugar, seja com mandatos ou fora, como é que vocês vêm enxergando a movimentação? Porque parece muito mais viável, né, eleger candidaturas progressistas, que são poucas ou às vezes nenhuma, né, na Câmara, é um ou outro que tem um diálogo maior com a sociedade, com o campo progressista. Como é que vocês veem a situação? Se podem ter vários candidatos que estejam ligados à frente também, que levem essas pautas, coloquem essas pautas, porque aí já há uma chance maior, né, de uma eleição do que no executivo. A gente ainda está trabalhando no programa, né? Essa última reunião nossa foi um grande refinamento desse programa, de qualificação dele, mas é um programa que está aberto a novas complementações a partir do momento que a gente entender que alguns assuntos viram tópicos específicos e a gente tem a habilidade de desenvolver melhor determinado assunto. Mas essa plataforma será levada para todos os candidatos que estiverem dispostos a nos ouvir. Inclusive, enfim, direita ou coisas assim. Não é chamando necessariamente para compor, porque a composição ela é programática, mas a gente sabe que a partir do momento que a gente tem 14 pontos, às vezes um ponto pode chamar a atenção de um candidato a vereador que, inclusive, enfim, não concorde com outras coisas, enfim. Então, imagino que a nossa rota vai ser construir um manifesto, entregar para os candidatos, cobrar o comprometimento, mas nesse sentido, entendeu? De ter uma plataforma e cobrar que a disputa eleitoral de Guarapari paute soluções, porque os problemas a gente está cansado de saber, a gente precisa dar soluções. Eu queria perguntar para vocês, fazer uma rodada rápida, né? Porque já está quase acabando nosso tempo, mas para vocês falarem, cada um falar um ponto ou alguns pontos que acha essencial ser colocado, né, o quanto antes e que pode ser transformado, como vocês já disseram, às vezes de uma maneira fácil, né, dentro do município. Quais são questões que vocês consideram centrais de mudar e que sejam palpáveis, assim, a partir do município? A gente tem muito mesmo, né? Esses 14 pontos não foram à toa, eles são pontos centrais para a gente, assim, não tem como a gente pensar uma segurança pública sem a gente pensar a ocupação da cidade, uma cidade que as pessoas consigam circular, né? Que tenham sensação de segurança, uma cidade para todo mundo, né? Para todas as pessoas, não tem como a gente pensar a própria política de saúde sem a gente pensar a diversidade humana. Então, tanto as pessoas com deficiência no município, né, que, enfim, que tem poucos programas voltados, né, para um atendimento prioritário, rápido, como a própria questão da educação, né? Então, eu vou falar basicamente, né, prioritariamente de saúde e educação, porque são políticas públicas que as mulheres sempre, né, procuram muito na cidade, porque elas são as principais, né, cuidadoras ou responsáveis, né, pelos cuidados de terceiros, né, e dos membros da sua família. Então, existe toda uma peregrinação aqui na cidade, né, quando você precisa de uma vaga
em uma creche ou em uma escola, né, para os seus filhos. Existe toda uma peregrinação quando você precisa de uma cirurgia ou de um atendimento de especialidade, né? Porque a gente não tem. Né? Então, assim, isso é muito grave. Então, no programa a gente coloca tanto a educação, né, uma educação pública, né, gratuita, de qualidade, inclusiva, laica, uma educação emancipadora que a gente vê desde as creches em período integral, né, até o ensino superior. Então, nós não temos aqui um incentivo, né, nós temos apenas o IFES, né? A gente não tem um incentivo à educação superior aqui. Né? A gente não tem, como outras cidades fazem, o transporte público para garantir a ida, por exemplo, para a UFES. Não temos nem Transcol, né, garantido. Então, assim, a gente está muito atrás mesmo, né? Então, acho que a educação, como essa garantia, tanto para outros projetos de vida da classe trabalhadora e garantir também de trabalho, né, das mulheres e dos homens, enfim, responsáveis por essas crianças, adolescentes e jovens, quanto a política de saúde, porque as pessoas estão morrendo por falta de atendimento, a gente tem uma UPA sobrecarregada, e se a gente pensar que a maioria dos profissionais de saúde também são mulheres, né, enfim, os profissionais de enfermagem, então a gente tem toda essa pauta aí que o coletivo feminista da cidade se coloca, né, essa frente é uma frente que quer a transformação social e que essas políticas estão interligadas. Mas eu queria destacar esses dois pontos, educação e saúde, como prioritário para uma transformação da realidade da cidade. Clébio, você quer acrescentar? Eu gostaria de acrescentar um outro ponto, que é a questão ambiental, né, que a gente vem sofrendo muito, principalmente aqui no nosso município, um crescimento desordenado, principalmente da parte montanhosa do nosso município, né, uma ocupação pela especulação imobiliária que vem degradando o nosso meio ambiente, e isso nos preocupa muito, né, principalmente a gente já vive um desequilíbrio aí ambiental, a gente está passando por vários, quando é muita chuva, né, é muita chuva, quando é seca, é muita seca. Então, esse desequilíbrio a gente tem que começar a preocupar, né, já passou da hora a gente se preocupar em fazer a nossa parte e não continuar degradando, não continuar fracionando as nossas propriedades, principalmente aqui nas montanhas, porque isso pode ser, né, para o futuro muito próximo aí um comprometimento do campo e da cidade. Né? Então, assim, eu gostaria de frisar esse ponto, concordando com a companheira Emily, de tudo que ela falou da questão da educação e saúde, mas a questão ambiental é uma coisa para ontem, a gente precisa envolver a sociedade civil como o poder público para nos ajudar nessas questões. Juliana, para encerrar. Vitor, gostaria de destacar a questão cultural de Guarapari, né? A gente teve presente aí também conosco na frente a professora Beatriz Bueno, que tem um livro sobre a cidade, né? E ela fez questão de ressaltar, as cidades foram fundadas ao pé da cruz, né? A Igreja Matriz de Guarapari, ela tem 400 anos. E a cidade de Guarapari tem 100 e pouco. E isso faz parte de um processo de apagamento da história da cidade, do que aconteceu nesse território, do como se formou e como se distribuiu essa cidade, quais são as culturas tradicionais do município hoje. Guarapari é uma cidade indígena. E a gente precisa anunciar e falar mais disso, fazer esse resgate histórico do que aconteceu aqui nessa cidade, inclusive não só 400 anos atrás, mas 200 anos atrás, 100 anos atrás. Tem muitos fatos históricos, muitas coisas que não são divulgadas, não tem política de museu, de demarcação dos pontos turísticos, de valorização do conhecimento das comunidades tradicionais, de demarcação dos territórios. Então, são pontos que a gente precisa avançar para a cidade conseguir se olhar no espelho e se enxergar. Hoje a gente vê prédios e mais prédios sendo feitos numa especulação sem sentido, as áreas verdes sendo perdidas, as áreas tradicionais sendo comidas, e a gente não tem uma Guarapari voltada para quem mora em Guarapari, né? A gente tem uma Guarapari voltada para quem quer tratar aqui como uma vitrine, quem quer comprar um produto, enfim, e ficar com ele ali bonitinho, mas quem vive na cidade, quem tem história na cidade, quem tem pai que nasceu em Guarapari, avô que nasceu em Guarapari, bisavô, você vai vendo que existe um carinho, uma tradição aqui que está sendo esmagada, está sendo apagada.
Beleza, gente. Obrigado. Acho que é um grande desafio, né? Manter a unidade certamente vai ser um desafio, né? Mas essa frente, a princípio, é uma novidade, né? Nesse processo, já ainda mais surgindo nesse ano. Vamos acompanhar aqui de perto. O Século está sempre aí atento às movimentações políticas, seja aqui nos nossos programas ou lá no site, né? Na cobertura diária. Agradeço vocês pela participação aqui, né? Desejo sucesso aí nas empreitadas Emily, Juliana e Clébio. Então esse foi o Política é Essa, o programa agora semanal do Século Diário, toda quinta-feira às 17 horas está no ar, produção e locução minha, Vitor Taveira, hoje aqui no apoio técnico Cauã Elmer, no estúdio 42B. Obrigado, gente, até logo. Política é Essa, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.